Agora, então, nosso foco será nos engajar na pregação do livro de Ruth. Nós, na semana passada, fizemos uma exposição em que nós explicamos a teologia do livro, aquilo que está presente no livro. E agora, então, nosso objetivo nessa manhã é adentrarmos propriamente no texto. Dessa forma, então, a nossa exposição hoje será lá em Ruth, capítulo 1, os versículos 1 ao 5. Peço que todos abram comigo. Livro de Ruth, capítulo 1, os versículos 1 ao 5. Ouçam com atenção aquilo que nos fala a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que o Senhor nos abençoe, queridos, para que possamos ter a devida instrução e desenvolvimento espiritual por meio da palavra de Deus. Amém. Certamente você já passou pela experiência de ter tomado uma decisão errada na sua vida. O erro dessa decisão ficou ainda mais claro quando você percebeu as consequências desastrosas da escolha que você teve. A probabilidade de tomarmos decisões infelizes assim, uma decisão equivocada, se torna ainda mais real e mais concreta quando nós estamos tendo que tomar decisões em momentos difíceis nas nossas vidas. A pressão psicológica, a tensão, podem nos levar a tomar decisões as quais nós nunca tomaríamos em uma condição normal em nossas vidas. O problema é que, mesmo sendo crentes, constantemente passamos por várias situações difíceis nas nossas vidas. Infelizmente, não são poucas as vezes em que crentes tomam uma decisão errada. Elas agem de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus recomenda. Veja, uma coisa é tomarmos uma escolha equivocada, fazermos uma decisão errada diante de uma bifurcação da nossa vida. Outra coisa é quando nós somos devidamente instruídos pela palavra, mas mesmo assim, de maneira contumaz, decidimos e escolhemos uma decisão pecaminosa diante de uma situação difícil. E não é incomum, irmãos, em momentos de dificuldade, ao invés de confiarmos no Senhor, depositarmos nele a nossa confiança, nós queremos tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos e começamos a considerar que a melhor decisão para as nossas vidas é a decisão do pecado, de escolhermos transgredir a lei de Deus para resolvermos o problema que estamos enfrentando. Nós veremos hoje, por meio da nossa exposição, as consequências do que a falta de confiança no Senhor em momentos difíceis traz para a vida de uma pessoa. Veremos ainda de maneira mais específica como que a falta de confiança no Senhor pode nos levar a tomar decisões pecaminosas. E isso, consequentemente, fará com que passemos ainda mais por dificuldades. O texto que nós temos diante de nós nos apresenta um momento de crise, de maneira específica, um momento de crise enfrentado por uma família. E é esse momento de crise, nessa condição de crise, que o pai, o líder dessa família, ele toma uma decisão infeliz que causou grande impacto nessa família. Dessa forma, então, diante dessa realidade, daquilo que o texto nos apresenta, o nosso objetivo, então, por meio da nossa exposição, será basicamente 2. Primeiro, vermos os efeitos desastrosos de uma decisão pecaminosa em uma situação de crise. E segundo, vermos como que a palavra de Deus nos orienta a agirmos em situações de crise. Ao analisarmos o nosso texto, eu quero propor que nós temos basicamente 3 divisões, 3 partes. E é nesse momento, então, que eu peço que você volte os seus olhos para o texto bíblico propriamente dito, para que vocês possam perceber a delimitação das partes da nossa exposição nessa manhã. A primeira parte da nossa exposição está lá na primeira parte do versículo 1, em que vemos que o povo de Deus não está isento de passar por momentos de crise. A segunda parte da nossa exposição começa na segunda parte do versículo 1 e vai até o final do versículo 2, e que nos mostra que momentos de crise
podem nos levar a decisões pecaminosas. E a terceira e última parte está lá dos versículos 3 ao 5, em que nós vemos que decisões pecaminosas em momentos de crise nos conduzem a crises ainda maiores. Bem, queridos, diante dessa breve introdução, dessa perspectiva a respeito daquilo que o texto nos apresenta, vamos então adentrar no texto, na primeira parte do texto, que nos mostra que o povo de Deus não está isento de passar por momentos de crise. Vejamos então a primeira parte do versículo 1, que nos diz o seguinte: nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. Apenas essa informação introdutória do livro de Ruth já nos mostra que a descrição desse livro fala a respeito de um momento de crise, de uma severa crise no meio do povo de Deus. E apenas essa pequena frase nos faz ver pelo menos duas informações que descrevem a natureza da crise pela qual o povo de Deus estava passando. O primeiro aspecto dessa crise que nós vemos é que essa era uma crise de ordem política. O texto nos fala o seguinte, que esse era o período em que os juízes julgavam Israel. Nós falamos na última exposição como que foi a dinâmica desse período dos juízes. Falamos que foi um período de aproximadamente 350 anos, que se deu logo depois que o povo entrou na Terra Prometida, e que foi um momento extremamente complexo. Nesse período, Israel por diversas vezes se entregou à idolatria. Nós vemos que eles saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor, adentraram na Terra Prometida por meio da mão poderosa do Senhor, mas ainda assim eles conseguiram se entregar a uma disposição espiritual completamente reprovável, servindo aos deuses das nações que estavam em volta deles. E é diante desse quadro que o Senhor, para exercer a disciplina sobre o seu povo, levanta nações inimigas para subjugar Israel e exercer então a devida punição pelos seus pecados. Nesse contexto, então, de punição, de serem subjugados, Israel reconhecia os seus pecados, se voltavam em arrependimento ao Senhor, clamavam ao Senhor. E então o Senhor levanta um juiz, um libertador para livrá-los daquela opressão estrangeira. E então, o que nós percebemos é que aquele processo de arrependimento era algo muito superficial, porque logo depois, quando o governo daquele juiz chegava em um período de fim, o povo voltava para a idolatria. Então, vemos a primeira crise de natureza política, não havia um governo unificador sobre o povo de Deus. A segunda característica, a natureza dessa crise, é porque essa crise era de natureza social. Veja, o texto nos fala que houve fome na terra. Percebam, irmãos, terra aqui é uma referência ao local que é descrito logo depois, a Belém da Judéia. Então, aqui é o local em que a família que está passando pela crise vivia. Pela forma como o texto descreve, ao que parece, essa crise, essa fome que estava acontecendo, não se deu em todo Israel, mas apenas na região de Belém. E a gente sabe o seguinte, nós conseguimos até lidar de uma maneira relativamente boa com uma crise política. Nós, de fato, enfrentamos uma crise política no nosso país. Mas imagine como é dramático ter que lidar, além da crise política, com uma crise de fome. Nós ainda não experimentamos no nosso país isso. Sofremos, sim, com a crise política de governos que estão em confronto constante, mas, pelo menos, a nossa nação não tem passado por um momento tão grave. Sim, a pandemia tem mexido muito com o nosso país, mas nós não vemos uma situação tão flagrante de fome dentro da nossa sociedade. Se vocês perceberem, pensarem um pouco sobre o contexto dessa crise e pensar no como é difícil viver dentro de uma realidade de fome, lembre-se naqueles momentos que a gente estava lá na igreja e então o pastor está pregando, está fazendo aula de EBD, então a gente estende um pouquinho no horário, a gente se empolga na aula e os irmãos estão ali morrendo de fome. Então, imagine que é algo pontual e a gente consegue ficar tão mexido com essa fome, imagine então dias de fome que o povo estava passando. E em momentos como esse, de dura crise, nós vemos que o povo de Deus pode tomar decisões erradas. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui nessa primeira informação. O curioso daquilo que nós estamos vendo aqui no versículo 1 é que eles habitavam em Belém. Belém estava lá na Terra Prometida. Eles habitavam na Terra Prometida do Senhor, a qual a palavra de Deus diz que mana leite e mel. E mesmo na terra que mana leite e mel, eles estavam com fome. E ainda mais, a palavra Belém significa casa do pão.
E nós vemos aqui o povo de Deus na terra prometida, na casa do pão, e o texto nos diz que há fome na casa do pão. Uma coisa que já fica claramente estabelecida e exposta aqui para nós, irmãos, é que crentes, eles passam por diversas aflições, e aflições de diversas ordens. O povo de Deus sofreu na mão de políticos perversos, o povo de Deus passou por fome, o povo de Deus passou por sofrimento de todo tipo de ordem, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho. Então, irmãos, não significa que pelo fato de que nós somos o povo de Deus, somos servos de Deus, que nós não seremos afligidos. Deus promete, ou melhor, Deus não nos promete estarmos imunes aos problemas, especialmente nesses dias de pandemia que nós estamos passando. As consequências da pandemia virão sobre absolutamente todos. O ímpio e o crente, infelizmente, irão sofrer com as consequências dessa pandemia. O Senhor Jesus, ele nos alertou a respeito disso. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O nosso texto, então, continua e nos apresenta a sua segunda parte, lá na segunda parte do versículo 1 até o final do versículo 2, em que o texto nos mostra que momentos de crise podem nos levar a tomarmos decisões pecaminosas. Eu peço que vocês acompanhem comigo a leitura do texto bíblico a partir da segunda parte do versículo 2. O texto fala o seguinte: E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto nos fala que foi justamente nesse momento de crise descrito no início do versículo 1, que um hebreu chamado Elimeleque decide sair de Belém para, então, com a sua família, ir habitar em Moabe. Nós não sabemos muita coisa a respeito de Elimeleque. Ele surge aqui na narrativa, mas nós não sabemos da vida pregressa dele, como que ele vivia, do que ele se sustentava, qual era a linhagem dele. Mas sabemos que o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. Então, nós estamos aqui possivelmente nos referindo a um homem que era um servo de Deus, que tinha Deus como seu rei. Mas, apesar de um nome tão bonito, tão feliz, infelizmente, esse homem começa a ter uma atitude que demonstra que Deus não é o seu rei. Isso fica claro na decisão que ele tem de que, em meio a essa crise, ele decide abandonar o povo de Deus, abandonar a terra prometida e trilhar os seus próprios caminhos. E antes que você comece a olhar Elimeleque com olhos duros, críticos, eu quero dizer que nós nos assemelhamos muito a esse homem. Nós também temos o nome de cristãos. Nós também dizemos que servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Mas, por vezes, os nossos atos não demonstram que nós somos servos do Rei soberano, do Senhor Jesus Cristo. Porque tantas vezes nós trilhamos o nosso próprio caminho e abandonamos o caminho do Senhor. Então, a descrição dos eventos que estão se dando aqui na vida de Elimeleque pode muito bem descrever os eventos da nossa vida, em que nós somos cristãos, temos o nome de que fala que Deus é o meu rei, mas trilhamos caminhos que demonstram que nem sempre agimos como se Deus fosse o nosso rei. E então, antes que você imagine que eu estou apenas fazendo críticas vazias a Elimeleque, eu quero destacar o fundamento das minhas críticas à decisão que ele toma. Quero destacar 3 problemas diretos da decisão que Elimeleque tem, que traz consequências terríveis em meio a esse momento de crise. Primeira coisa que eu quero destacar é que Elimeleque decide habitar em meio aos inimigos do povo de Deus. O texto nos fala que nesse momento de crise, ele saiu de Belém para habitar em Moabe. Como nós falamos na última exposição, Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. Eles buscaram impedir a passagem do povo quando marchavam no deserto. O rei de Moabe contratou Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Eles subjugaram os israelitas no período do rei Eglon. E é justamente para esse local que Elimeleque tem a grande ideia, já sei. Em meio a essa crise, eu acho que um lugar seguro, que eu vou resolver o problema. O bom lugar para minha família é ir para o meio daqueles que são inimigos do povo de Deus. E para o meio daqueles que não servem ao Senhor. E então nós vemos isso.
Uma decisão terrível e triste de Elimeleque de conduzir todos os seus filhos para o meio de uma nação ímpia. A segunda característica que eu quero destacar aqui a respeito do erro de Elimeleque é que ele decide deixar a terra prometida que Deus havia dado ao povo do pacto. Vejam bem, à primeira vista, a decisão de Elimeleque parece uma boa solução. Na verdade, se nos colocarmos no lugar dele, nós talvez nos imaginemos fazendo a mesma coisa. E nós vimos constantemente exemplos parecidos com o de Elimeleque. Nós podemos nos lembrar, nós que somos nordestinos, daqueles retirantes que vão em pau de arara até São Paulo buscar emprego. Talvez alguns de vocês conheçam amigos, irmãos, que se mudaram aqui do Brasil para um outro país mais desenvolvido, buscando uma condição de vida melhor. Então, é natural essa dinâmica de buscarmos um lugar melhor para vivermos e termos melhores oportunidades de emprego. Mas aqui nós não estamos nos referindo apenas a uma imigração para se ter mais possibilidade de trabalho. Por meio da atitude que Elimeleque está tendo, ele não está apenas se mudando, mas ele está deixando para trás aquilo que era a fonte de bênção de Deus para o seu povo. A terra prometida. Aquele pedaço de terra que havia sido conquistado não pelos israelitas, mas pela mão do Senhor. Em que nós podemos nos lembrar do Rio Jordão se abrindo, do Mar Vermelho se abrindo, as muralhas de Jericó vindo ao chão, a vitória sobre a cidade de Ai. Mas então, Elimeleque está simplesmente abandonando aquele pedaço de terra santo e precioso que Deus havia dado para o seu povo. Com isso, a olhar a narrativa, eu consigo até imaginar que Elimeleque não estava querendo tomar uma decisão tão drástica na sua vida de abandonar o povo de Deus. Eu penso que não é esse o ponto de Elimeleque. Ele não está dizendo, olha, eu não quero mais servir a esse Deus. Ele está querendo resolver o seu problema. Mas o que nós vemos, irmãos, eu creio dessa forma, é porque Elimeleque não busca se mudar para um lugar tão distante. Ele vai para Moabe. Moabe era um país vizinho. Talvez Elimeleque pensou, olha, está sem comida Israel. Então vamos fazer o seguinte, a gente passa o tempinho lá, vai ser um período de adaptação, vamos cuidar do nosso problema, quando tiver tudo tranquilo Israel, a gente volta para lá. Mas muitas vezes também é assim conosco, irmãos. Nós pensamos o seguinte, olha, talvez se eu fizer algo que não é tão legítimo biblicamente, durante um períodozinho pequeno, depois eu volto a ficar na igreja. É como aqueles que são criados na igreja, principalmente os jovens, e dizem, vou viver um tempo na liberdade. Eu quero aproveitar um pouco da vida. A igreja me tolhe, eu estou aqui preso nesse lugar. E nós pensamos que podemos voltar a qualquer momento. Mas percebemos que as situações vão nos envolvendo e aquilo que seria uma decisão pontual e imediata se torna algo de longo prazo e tão difícil para a gente resolver depois. Imaginamos que em uma emergência o Senhor entenderá e não ficará chateado conosco se tomarmos lá uma decisão não muito bíblica. Afinal de contas, é só por um tempinho. Deus vai entender a minha necessidade. Esse foi um grande erro de Elimeleque. Um outro erro que eu quero destacar aqui, nessa atitude de Elimeleque, de se mudar de Belém para Moabe, é que com isso Elimeleque afastou os seus filhos do local de adoração. Nós vivemos em dias privilegiados, em que qualquer lugar nós podemos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Mas nessa época aqui de Elimeleque não era assim. Eles precisavam estar em Israel, porque lá estavam os mestres da lei, lá estavam os sacrifícios, lá estavam entre o povo de Deus, entre os amigos e irmãos. Mas Elimeleque preferiu barriga cheia mais do que o culto. Irmãos, vejam que critério utilizado por Elimeleque. Ele precisa resolver a sua condição financeira, ele precisa de dinheiro, muito mais do que estar na presença de Deus, poder servir o povo de Deus, andar com o povo de Deus. Isso tantas vezes se apresenta na vida de muitos crentes. Quando somos convidados para trabalhar em algum outro lugar, e a primeira coisa que nós perguntamos é: quanto que eu vou ganhar lá? Uma proposta excelente. Quando, na verdade, a nossa primeira pergunta deveria ser: será que lá eu vou ter a comunhão do povo de Deus? Será que lá eu vou poder desfrutar desse povo santo, poder servir a igreja? Meu irmão, quão importante é para você
ir para um lugar em que a sua família possa aprender a palavra de Deus, você possa congregar com os irmãos. Quão importante isso é para você. E, queridos, pode parecer que nós estamos aqui malhando Elimeleque, acabando com a reputação desse homem. Mas, de certa forma, a atitude de Elimeleque desvela o nosso coração. Tal como Elimeleque, quando passamos por situações difíceis e de crise, nós chegamos a considerar a possibilidade de que atitudes pecaminosas, decisões erradas, possam ser a solução para os nossos problemas. Por isso, então, que nós investimos em caminhos estranhos ao Senhor. Mas momentos difíceis exigem uma atitude de fé da nossa parte. É isso que acontece com uma pessoa que está em um trabalho e percebe que, se não se render ao sistema corrupto do seu trabalho, ele não vai conseguir ser sustentado. Então ele pensa, só por um tempinho. Esse momento de crise, Deus vai entender. E é então, nesse momento de crise que vem consequências terríveis sobre as nossas vidas, irmãos, tal como começa a se dar na vida de Elimeleque e da sua família. Algo que impressiona aqui nessa segunda parte do texto é que nós não percebemos em nenhum momento Deus se movendo para impedir Elimeleque de se mudar para Moabe. Você já parou para pensar nisso? Elimeleque tem a resolução dele, é uma resolução infeliz, contrária à palavra de Deus, e Deus simplesmente deixa Elimeleque fazer aquilo que ele quer. Nenhum sinal é dado dos céus para que ele desista daquela ideia. Muitas vezes, irmãos, nós vamos contra aquilo que a palavra de Deus revela. E o Senhor permite que caminhemos durante um longo período nessa condição. Nós veremos aqui que as consequências do pecado de Elimeleque durou quase 10 anos. Mas depois desse período, em que o Senhor permite que nos rendamos aos nossos próprios corações, aos nossos próprios caprichos, que sejamos lei para nós mesmos, se o Senhor ama de fato, ele puxa com sua corda de amor. Porque Deus disciplina todos aqueles a quem ele ama. E então, irmãos, o texto continua e chegamos então na terceira e última parte do nosso texto. E nós percebemos as consequências do pecado de Elimeleque. A terceira parte, que está lá nos versículos 3 a 5, nos mostra que decisões pecaminosas em momentos de crise, que nós vimos na segunda parte do texto, nos conduzem para crises ainda maiores. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 3 até o 5. O texto nos fala: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esses versículos, o 3 ao 5, ele nos mostra claramente os efeitos de uma decisão pecaminosa. Os efeitos de que uma decisão pecaminosa tende a agravar ainda mais as nossas dificuldades quando passamos por novas crises na nossa vida. Vejamos então, irmãos, basicamente 4 pontos que eu quero destacar nessa terceira parte, que mostra que, de fato, que uma decisão pecaminosa em um momento das nossas vidas, em um segundo momento de crise, os efeitos dessa primeira decisão pecaminosa nos afetam nesse segundo momento. Percebam comigo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Elimeleque morre e deixa sua família longe do amparo que poderia ter no meio do povo de Deus. O versículo 3 nos fala que morreu Elimeleque, marido de Noemi. Talvez o plano de Elimeleque fosse passar um breve tempo em Moabe, até passar aquele período de fome, de momento de dificuldade, e ele voltaria para Israel. Mas, veja, nós não temos como ter esse tipo de controle nas nossas vidas. Elimeleque morre, não consegue resolver o seu problema, ele não consegue trazer a sua família de volta, deixa eles completamente em uma condição desfavorável. Eles ficam longe do povo de Deus, vivendo como estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Veja como a coisa só foi dificultando e ficando pior para a família de Elimeleque por causa da má decisão dele. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que os filhos de Elimeleque perderam o anseio por estar no meio do povo de Deus. E aqui é um dos pontos importantes da nossa exposição. Vejam comigo. O versículo 3 fala que morreu Elimeleque e ficou Noemi com seus 2 filhos naquela terra de Moabe. O texto ainda fala lá no versículo 4, no final, que eles casaram com Orfa
e Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Vejam como o texto está nos destacando uma coisa. Malom e Quilion se acostumaram em ficar em Moabe. E nem mesmo a morte do seu pai fez com que eles percebessem a necessidade de retornar para a terra prometida. O texto fala que eles ficaram por quase uma década vivendo lá. Vejam, queridos, talvez a solução tão rápida que Elimeleque queria ter para o seu problema levou para um período enorme de problema no meio da sua família. E aquele tempinho que tantas vezes a gente pensa, olha, não tem problema se eu passar um tempinho afastado da igreja. Olha, eu tô me empenhando aí agora para passar em uma prova, então não está dando muito para ir para a igreja. Então eu preciso me dedicar, não dá para ir para a igreja. E aí, aquele tempinho que você passa longe da comunhão do povo de Deus, longe da presença de Deus, do aprendizado da lei, aquele tempinho que você pensa que é uma espécie de intervalo breve. Esse intervalo tende a crescer, se expandir, e toda a nossa família sofrer com isso. É importante também que eu destaque aqui que pais estejam alertos a isso. Pais, o exemplo que vocês dão em casa irá impactar diretamente na forma como seus filhos lidam com a igreja. Muitas vezes os pais querem empreender novos caminhos de trabalho, passar em uma prova, conseguir o êxito no trabalho. Então, por domingos a fio, os filhos veem os pais ficando em casa, cuidando dos seus próprios trabalhos. E quando o filho fica mais velho, eles não entendem porque os filhos não querem mais estar na presença de Deus, não querem mais estar na igreja. E então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que da importância que tem o bom testemunho dos pais para que os filhos estejam atentos para a necessidade que eles têm da igreja. Alguns pais pensam, mas eu estou me esforçando tanto e é para o bem deles. Por isso que eu não estou indo para a igreja no domingo para estudar e passar nessa prova. Mas vocês, meus irmãos, que educam os seus filhos e que em breve irão educar os seus filhos, o maior legado que vocês podem deixar para os seus filhos é eles perceberem que a prioridade da vida de vocês é o serviço de adoração ao Senhor, é estar no meio do povo de Deus em adoração. Mas ainda há um terceiro aspecto que eu quero que vocês percebam aqui, das consequências do pecado de Elimeleque. Está lá no versículo 4. O terceiro ponto que eu quero destacar é que os filhos de Elimeleque se casam com mulheres de fora da família da aliança. O texto fala o seguinte, que eles casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Vejam, a consequência natural de Elimeleque levar os seus filhos para Moabe é que os seus filhos casaram com mulheres de lá. E o Antigo Testamento, em diversos momentos, proíbe essa relação entre pessoas que eram de outras nações, do povo de Deus com pessoas que eram de outras nações. O livro de Números, capítulo 25, deixa ainda mais claro que se unir com mulheres moabitas não era um bom negócio. Lá, no capítulo 25, nós vemos que há uma trama por parte dos moabitas para que as mulheres de Moabe venham a seduzir os homens de Israel. Então, os homens de Israel cedem a essa tentação e nenhum dia uma praga que mata 24 mil homens, uma praga que veio da parte do Senhor, recai sobre os israelitas. E não apenas isso, irmãos. Nós vemos que o povo de Deus caiu até mesmo em idolatria por causa dessa atitude. Será então que Malom e Quilion, ao falar de se casarem com Ruth e Orfa, ouviram da parte dos seus pais algum tipo de resistência? Dizendo, olha, casar com mulher moabita não é boa coisa. Na nossa história, já deu muito problema. Mas como Malom e Quilion não conheciam a história, eles haviam sido afastados do meio do povo de Deus, onde eles aprenderiam a lei e conheceriam bem a história de Números 25. Conseguem perceber como um abismo está chamando outro abismo? E então esses homens entram em uma relação de serem uma só carne, com mulheres que não serviam ao único e verdadeiro Deus. O quarto e último ponto que eu quero que vocês percebam nessa terceira parte da nossa exposição, é que uma das consequências da atitude pecaminosa de Elimeleque é que Noemi foi colocada em uma condição de extrema vulnerabilidade. Vejam, o versículo 5 nos fala que morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Veja, ter que sepultar o seu marido certamente foi um duro golpe em Noemi, mas
Depois de passar por aquele momento difícil, de crise, de perder o seu marido, ela deve ter pensado: tudo bem, pelo menos eu tenho 2 filhos para me amparar. Se morrer um, pelo menos tem outro. Mas morrem os dois. Irmãos, vejam, naquele momento em que Noemi se torna uma viúva, o arrimo dela era os seus filhos. Mas então a tragédia se aumenta e aquela mulher viúva perde também os seus 2 filhos. Irmãos, nós sabemos o quanto que é pavoroso a realidade de uma mãe enterrar um filho. E Noemi está enterrando 2 filhos. A primeira mãe soube o que é isso. Eva soube o que é enterrar um filho. E então nós vemos essa mulher sem marido, sem os 2 filhos, e mais, vivendo em uma época diferente da nossa. Ela não poderia simplesmente ir para a rua, trabalhar, conseguir o seu sustento de maneira adequada. Mas ela vivia um período extremamente machista em que as mulheres não desenvolviam, não poderiam desenvolver nenhum tipo de atividade fora de casa. E então ela sofre diretamente as consequências da má decisão de Elimeleque. Vejam, ela é viúva em terra estrangeira, não tem filhos para cuidar dela, as suas noras não são parte do povo de Deus e ela não tem dinheiro. Meus irmãos, diante de tudo que eu expus até aqui a respeito da terceira parte do nosso texto, uma coisa fica clara para nós. O pecado torna um momento ruim ainda pior. A decisão de Elimeleque de ir para Moabe tornou todas as consequências daquilo que acontece lá nos versículos 3 ao 5 ainda pior. Potencializou o problema deles. Então, ao reagir em situações críticas, escolhendo o pecado, nós veremos que isso só vai nos levar para um buraco ainda maior. Vejam, irmãos, reagir pecaminosamente em situações limite de crise não vai ajudar nada, só vai tornar a situação ainda mais difícil para você. Isso por uma razão simples. Porque pecado nunca ajuda. Pecado só atrapalha. A má decisão, a decisão contrária à palavra de Deus, só faz atrapalhar. Certo pregador já disse que é mais fácil você curar um rasgo na sua pele com esterco do que resolver um problema da sua vida com o pecado. O pecado não irá resolver o seu problema. Jovem, que tantas vezes pensa que há algum atalho, algum caminho mais fácil para resolver o problema que tantas vezes você tem com a sua sexualidade. Não há atalho para isso. Não há atalho para que você esteja bem empregado e você está num lugar que há corrupção e você pensa, olha, se eu me render um pouco, talvez se eu der um jeitinho, o pecado nunca é escolha. O atalho nunca é o melhor caminho, mas está no centro da vontade de Deus, se submetendo àquilo que a palavra de Deus nos fala, é o melhor para nós. Bem, meus irmãos, até esse momento da nossa exposição, nós criticamos Elimeleque, diante da atitude dele em um momento de crise. Mas tá tudo bem. Talvez até agora, um professor meu do seminário falava que você pregar o evangelho, algum texto do Antigo Testamento e não mostrar a glória de Cristo, você está pregando como um judeu. E se você pregar e um judeu concordar com tudo que você fala, sabe que seu sermão está errado. Então, nós devemos nos lembrar que na última exposição nós falamos que um grande protagonista está presente em toda a Escritura e que está presente também no livro de Ruth, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que chega no final do livro de Ruth, nós percebemos o mover, o articular do Senhor para que chegue o Senhor Jesus Cristo. E uma das belezas que nós temos nesse texto é que, por ele, nós podemos ver que, em meio a erros cometidos por pessoas, o Senhor está executando a sua vontade. Ou seja, um texto obscuro, em que temos tantas críticas, observações à atitude de um homem, no final das contas, o Senhor está trabalhando em prol do seu povo. E por isso, então, que nós devemos ler essa narrativa à luz da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E então, nós chegamos em um dos pontos altos da nossa exposição, em que nós, antes de chegarmos na aplicação, nós vamos buscar responder a seguinte pergunta: como que nós que estamos em Cristo devemos ler essa passagem do Antigo Testamento? Queridos, nós devemos saber que, tal como Malon e Quilion, nós estamos debaixo das consequências da má escolha do nosso primeiro pai. Ele abandonou a palavra de Deus, passando a viver em uma terra longe do Senhor, porque havia caído.
Ele tomou uma decisão errada, Adão, e não foi um momento de crise tal como Elimeleque tomou. Ele tomou uma decisão errada quando estava no Éden, de tomar do fruto proibido. Isso nos mostra os efeitos desastrosos de abandonarmos o caminho do Senhor. Da palavra de Deus nos dizer uma coisa e nós tomarmos outro caminho. E hoje nós vivemos em uma terra que deveria ser a terra que mana leite e mel. Nós deveríamos viver em uma terra aprazível, onde havia deleite para nossa alma, se o nosso primeiro pai tivesse sido fiel ao Senhor. Mas agora vivemos então em uma terra que não é a terra prometida. Vivemos como forasteiros, vivemos como estrangeiros em uma terra por causa da má decisão do nosso primeiro pai. Isso sem levar em consideração os nossos próprios pecados que nos impedem de adentrar nessa terra. Mas eu quero falar que há uma boa notícia para nós. Pois anos depois, nessa mesma cidade, Belém, a casa do pão, em que nos dias de Elimeleque não tinha pão, anos depois, nasce nessa cidade aquele que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse que é o pão da vida, quando foi submetido a situações de crise, passando então 40 dias jejuando no deserto, com fome e Satanás tentando a ele. O inimigo chega até mesmo a oferecer a ele a oportunidade de transformar pedras em pão, em de receber todos os reinos do mundo. Mas o Senhor não cedeu à tentação. O nosso primeiro pai cede em um momento de privilégio no Éden, mas então o nosso segundo Adão, ele se mantém fiel em meio a uma situação completamente adversa. Também, ao ser capturado por aqueles que o conduziam até o Sinédrio, nós podemos nos lembrar dos apóstolos querendo se levantar contra aquela turba, aqueles homens que estavam querendo levar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus fala que ele teria poder para mandar que até mesmo uma legião de anjos viesse ali para protegê-lo. Mas o Senhor não cedeu à tentação em situações limites da sua vida para fugir do caminho proposto que havia sido colocado diante dele pelo Senhor. Ele não buscou o caminho mais confortável, ele não buscou o caminho para que ele pudesse ter conforto fora da vontade do Senhor. Mas o Senhor foi fiel, e fiel até a cruz. É por isso, então, que ao olharmos não para Elimeleque, não para o nosso primeiro pai, que devido ao seu pecado nos levou para longe da terra prometida, mas olhamos para o nosso irmão mais velho. Olhamos para o segundo Adão, que nos chama a tomar a nossa própria cruz, a negar a nós mesmos e olharmos não para os homens pecadores, mas olharmos para ele, para sabermos que nos momentos de crise, olhamos para ele que não quebrou a lei de Deus, que não desobedeceu a lei, que se manteve firme, robusto na sua esperança daquilo que o Senhor iria fazer com ele. Oh, queridos, os momentos de crise devem nos fazer não olhar para as circunstâncias, para os homens, para os exemplos dos heróis da fé da Bíblia, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir a nossa exposição nessa manhã trazendo basicamente 4 aplicações diante dessa realidade cristológica que eu já trouxe aqui para os irmãos. Primeira aplicação que eu quero trazer é que nas dificuldades da vida devemos ser fiéis àquilo que Deus nos manda fazer em sua palavra. Irmãos, tantas vezes nós passamos por dificuldades, situações difíceis nas nossas vidas, e nós queremos resolver com a nossa própria força, com a nossa própria ideia, e não de acordo com aquilo que Deus fala com a sua palavra. Por isso, então, que vemos crentes tomando decisões infelizes, casando com pessoas que são fora do pacto, se cedendo a situações difíceis no trabalho. E então, meus irmãos, eu pergunto para vocês, qual é o tipo de fome que você tantas vezes você tem que lidar, que faz com que você considere deixar de servir o Senhor Deus segundo a sua palavra? Infelizmente, se insistirmos a buscar caminhos estranhos àquilo que está na palavra de Deus, se não olharmos para o exemplo do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que foi fiel à palavra de Deus, cumprindo cabalmente aquilo que foi proposto por ele pelo Pai, para ele pelo Pai,
nós iremos andar completamente como cegos, tateando no escuro. E as consequências dos nossos pecados virão de maneira desastrosa sobre nós. A segunda aplicação que eu quero trazer é que nas crises da vida devemos agir com fé no Senhor. Se na primeira aplicação eu trabalhei o aspecto da submissão à palavra de Deus, aqui então eu quero trabalhar com o aspecto da fé. Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas eu quero trabalhar o aspecto subjetivo da nossa relação com Deus, em que nós olhamos para a nossa relação de fé, de crença que nós temos no Senhor. E tal como nos dias de Elimeleque, nós vivemos em um período de instabilidade política e social. Nós vimos isso no início do versículo. Em nosso país, em especial, nós vemos um governo estável, vemos que pessoas que estão começando a passar por dificuldade e mais. Eu falei na exposição, no início, que nós não vemos ainda no nosso país uma situação de fome tão desastrosa quanto poderia ser. Mas a verdade, irmãos, é que nós não temos a mínima noção da onde essa pandemia irá nos levar. Até onde? Aonde que vai parar essa situação? Mas em momentos como esse que nós estamos vivendo, é que o Senhor nos chama a andarmos por fé e não pelas vistas. O Senhor nos chama a servirmos a Ele, a não ter os nossos olhos fitos em Moabe, mas em Belém, na terra prometida. Em momentos como esse das nossas vidas, irmãos, que nós devemos não apenas viver por vistas, porque se nós andarmos por vistas, nós só veremos a falta de pão. Mas quando nós andamos em fé, nós temos atitudes diferentes. Nós buscamos ao Senhor. E as situações difíceis devem fazer e trazer ainda mais a convicção de que o Senhor não nos abandonou, mas que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Meu irmão, eu não sei qual a natureza da dificuldade que você pode estar passando nesse momento, mas confie na providência de Deus, no cuidado de Deus para com sua vida. O Senhor não irá passar a mão na sua cabeça se você escolher um caminho tortuoso, pecaminoso, para poder continuar sendo sustentado. Mas saiba de uma coisa: ser fiel até a morte. Assim nos admoesta a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Se mantermos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, se a nossa fé for robusta, então nós poderemos encontrar paz para o nosso coração. E nós não sabemos onde chegaremos com essa situação de pandemia. Nós não sabemos até onde a crise chegará na casa de cada um de nós. Mas uma coisa nós sabemos: o governo está nas mãos do Senhor. E Ele é o nosso refúgio. Ele é onde encontramos alívio, amparo. E você, onde tem encontrado alívio e paz para o seu coração? Pornografia, álcool. Mas, meu irmão e minha irmã, que a sua fé esteja robusta no Senhor da glória. A terceira aplicação que eu quero trazer é de maneira bem específica para aqueles que são pais, mas aqueles que ainda serão pais devem se apropriar do princípio bíblico que será proposto aqui. A terceira aplicação é que os momentos de crise devem fazer com que nos acheguemos ainda mais a nossa família ao Senhor. Em momentos de crise, devemos fazer com que acheguemos ainda mais a nossa família ao Senhor. Veja, no momento de crise que estabeleceu lá na região de Belém, Elimeleque tomou a atitude de afastar os seus filhos do povo de Deus e do serviço ao Senhor. Saiu da terra prometida. Mas a palavra de Deus orienta os pais a nunca deixarem que seus filhos percam o amor por Deus. Pelo contrário, eles devem inculcar a palavra de Deus e o compromisso com o Senhor na vida dos seus filhos, a gratidão ao Senhor pela terra prometida, pelas promessas que temos em Cristo Jesus. E a terra de Israel, a terra de Belém, onde eles habitavam, apontavam para uma terra ainda mais gloriosa que aquela nova Jerusalém. E pais, tenham a certeza de que se vocês não mostrarem para os seus filhos a beleza de habitar na Jerusalém celestial, se vocês não mostrarem que está no meio do povo de Deus, de caminhar para Jerusalém eterna, de viver aqui como peregrino, sabendo que a terra não é essa, que seus filhos não podem se acomodar por 10 anos, tal como Malona e Quilion, em terra estranha, mas que eles devem almejar, aspirar pela glória eterna. Se vocês não fizerem isso, os seus filhos não poderão sentir o desejo e a saudade do lar eterno. Por isso, então,
Eu quero falar com vocês que são pais e que serão pais no futuro, em dias maus como os nossos, ou em qualquer dia das nossas vidas, que sejamos exemplo para aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades, os nossos filhos, e isso deve se aplicar de uma maneira bem forte nos nossos corações, porque aquilo que eles virem na nossa vida, do nosso compromisso, ainda que você tenha um mundo de trabalho, você vai chegar para o seu filho e dizer: meu filho, hoje é o dia do Senhor. Hoje eu preciso descansar no Senhor, porque eu sei que está preparado ainda um descanso para todo o povo de Deus. Por isso, há um caráter pedagógico em tudo que você faz na sua relação com o seu filho. Mostre para os filhos da aliança a expectativa que você tem no coração da restauração dessa terra. A quarta e última aplicação que eu quero trazer, encerrando a nossa exposição, é para aqueles que nos acompanham e que não têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que nós estamos passando por dias difíceis aqui na Terra. Toda a Terra está perplexa diante de um vírus que tem afetado todo o nosso mundo. E tanto crentes como descrentes passam por situações de dificuldade. Elimeleque, já há tantos anos atrás, passou por uma situação de dificuldade. Ele passou fome e teve uma atitude infeliz. Mas eu preciso te dizer que eu não sei quais vão ser as consequências dessa pandemia na sua vida. Pode ser que você passe por dificuldades severas. Infelizmente, pode até mesmo que você chegue a passar fome. E você pode sentir uma necessidade extrema do cuidado de Deus. E você pode, assim como Elimeleque, sentir fome aqui na terra. Mas eu quero falar a respeito de alguém, a respeito de alguém que nasceu nessa mesma cidade de Belém e que sacia completamente a alma dos homens que vivem em desespero. Aquele que é o pão da vida, aquele pão vivo que nasceu na casa do pão em Belém. Ô meu amigo, se a sua confiança não estiver em Cristo, se o seu amparo não estiver no Redentor, se Cristo não for o seu rei, o seu amparo, o seu provedor, o arrimo da sua sorte, você é o mais miserável dos homens. Porque você pode estar com sua barriga cheia, você pode estar com sua conta bancária cheia, a pandemia pode estar acabando com as economias de todo o mundo, mas se você não tem Cristo, você tem uma fome que absolutamente nenhum homem e ninguém pode acabar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele chama para que você se renda aos pés dele e você possa ser alimentado pelo pão da vida, o Salvador dos homens. Você possa andar de conformidade com a lei dele, você possa andar com seus olhos fitos nele, com fé nele, você possa adentrar na família da fé, na família da aliança e ter descendentes que servem o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Ó, que privilégio e que bênção nos é legado em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor aplique a sua palavra e que a nossa fé se torne ainda mais robusta nesses momentos de dificuldade, para que os nossos olhos estejam firmes no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu peço que, por gentileza, vocês curvem as suas frontes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Oremos. Ó Senhor, pão vivo que desceu do céu, apenas o Senhor pode saciar a nossa fome. Apenas o Senhor pode tratar da nossa sede, os nossos anseios, os nossos desesperos, Pai, em momentos de dificuldade. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor visite a família, a casa de cada um das pessoas que estão acompanhando essa exposição ou que irão acompanhar posteriormente, que esses possam ser devidamente alimentados e instruídos pela sua palavra, porque eles saibam que em momentos de crise eles têm o pão, podem ter o pão vivo que desceu dos céus. Para isso eles precisam se arrepender e estar vivendo em comunhão com Cristo Jesus. Pai, traz consolo para o teu povo. Fortalece a fé daqueles que estão com os pés vacilantes. Ó Senhor, sustenta a Igreja Memorial da Barra com o teu forte braço, com o teu amparo, Senhor. Ó Senhor, abrevia esses dias de pandemia, abrevia esses dias tão maus
e que nós não podemos desfrutar plenamente da comunhão dos irmãos. Ó Pai, nos traz de volta para a possibilidade de cultuarmos juntos. Nós rogamos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que a palavra do Senhor encontre morada em nossos corações.